A inversão simbólica, esse é o nome, ela é um fenômeno complexo e multifacetado que afeta a humanidade de várias maneiras. Ele pode ser entendido como uma interrupção ou apropriação descontrolada de símbolos culturais, como ideias, imagens e conceitos, para fins tanto políticos, ideológicos, psicológicos ou outros. Ou seja, eles invertem o que aquele símbolo representa, tentando se apropriar de alguma forma para benefício. Essa inversão pode se manifestar de diversas formas, como propaganda enganosa, manipulação, da mídia, desinformação, deturpação da história e dos fatos, apropriação cultural, entre outras. Então, isso é a inversão simbólica. Por isso, quando eu coloquei a simbologia corrompida, significa que vários símbolos foram alterados na nossa história. Então, hoje em dia, a inversão simbólica ela é uma questão cada vez mais presente na sociedade, especialmente em tempos de polarização, tanto política como conflitos ideológicos e, principalmente, nessa fase que nós estamos passando, que nós estamos despertando e conseguindo olhar para tudo isso e entender exatamente, porque até então nada se entendia e vocês vão ver como as coisas iam passando, a gente nem sabia. Então ela pode ter consequências sérias, como a influência da confiança nas instituições, na mídia, já estamos vendo isso hoje, o aumento da desinformação e do obscurantismo, tudo atual, a perpetuação de desigualdades e preconceitos e até mesmo a ameaça à democracia e aos direitos humanos. Ou seja, tudo que nós estamos vendo hoje tem a ver com a inversão simbólica. Dessa forma, é importante que as pessoas estejam conscientes dos riscos da inocência e busquem fontes protegidas de informação e conhecimento crítico para se protegerem contra essas armadilhas. Então, o que eu sempre falo, o conhecimento, ele ajuda a olhar fora da Matrix e poder entender o que está acontecendo. É por isso que eu decidi fazer essa live, para trazer este conhecimento para vocês, para que vocês possam lidar melhor com o que tem por aí. Como eu vou falar da modernidade de hoje, eu vou falar como foi o início dessa inversão no nosso tempo, para que vocês realmente entendam como começou, tá bom? Então, no passado, o homem enxergava o mundo com um padrão que representava a realidade, que foi exatamente o que eu falei ali, eu mostrei para vocês, Então, eles viam o homem, a sua proporção, a sua conexão, eles simbolizavam aquilo que eles presenciavam, a realidade. A mentalidade revolucionária, aquela que quer inverter, por que chamam que ela é uma mentalidade satânica? Porque ela possui como base destruir a realidade. E a realidade, ela tem uma referência, assim que se chama. E essa referência é Deus, é o divino. Então, o satanismo nada mais é do que tentar destruir essa realidade que tem ligada com Deus. É isso que eles querem fazer. Então, o satanismo, comuna, o sócio, para não falar muito essas palavras, são os maiores inimigos dos cristãos. E esse grande plano de mudança da realidade começou aonde? Com Karl Marx. Então, quem foi Karl Marx? Que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, mas não sabem. Então, vou falar brevemente. Ele é famoso, na sua biografia tem que ele fazia, assim, os rituais, tinha vida promíscua, era casado, tinha filho, traiu a mulher com a governanta, teve um filho bastardo, nasceu em 1818. Ele era de classe média, teve bons estudos, ingressou na faculdade, o pai dele era um advogado, frequentador assíduo de festas, bebedeiras, grupos de poesia, fraternidades, arruaceiras. Em um ano que ele estava estudando, ele entrou na faculdade de Direito, o pai dele viu que na faculdade, no primeiro ano, ele já estava desse jeito, resolveu transferir o filho para a universidade lá na Alemanha, em Berlim, esperando que ele entrasse nos trilhos. Lá, enveredou de vez, aí não teve jeito, Então ele foi para o caminho da filosofia, abandonando o direito. Aí ele passou a ter aulas com esse filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, garantindo uma passagem sem volta para ideologias esquerdistas e a vida política.
Só para vocês terem uma ideia. Então, é o que nós vemos hoje. Aqueles que defendem, que fazem o L, mas moram na casa dos pais, têm bom estudo, né? Tá de celular na mão, festa, bebedeira. É o que ele era. E não trabalhava. Não trabalhava, não queria trabalhar, odiava trabalhar. Então, ele veio com essa ideia revolucionária para quebrar a realidade. Porque como ele não trabalhava, então ele achava que os proletariados, né, os trabalhadores, eles eram injustiçados e os patrões eram abusivos. Então ele começou a criar essa narrativa de guerra patrão trabalhador, né? Como hoje, né? Tudo vagabundo. Então ele viu que ele não entendia que o funcionário dependia da empresa para poder ter emprego, assim como o dono da empresa precisava ter os funcionários para poder existir uma empresa e ter uma empresa. E cada um tem a sua responsabilidade. E existe uma relação entre eles. Então, ele começou a falar que todos os patrões eram ruins, todas as empresas eram maldosas, abusivas e todos os proletariados empregados eram injustiçados. Então, que devia ter um Estado que cuidasse de tudo, as empresas deveriam ser tudo do Estado para que fosse tudo muito bem. Então ele criou essa narrativa e era uma guerra mesmo que ele travou. Então ele defendia uma luta armada. Ele queria que os operários, os funcionários pegassem nas armas e partissem para cima e quebrassem tudo. Mas aqueles que tinham, né, um pouco mais de cabeça viu que isso não ia dar certo, porque na verdade ia causar um outro conflito mundial, né? Porque ele queria fazer isso em tudo ali na Europa. Então essa guerra que ele queria, esse conflito, é armado mesmo. Então não deu certo porque era muito agressivo para aquele tempo e a situação daquele momento não te dava condições para que existisse um outro conflito mundial, né? Mas, né, sempre deixa o quê? A ideia, sempre planta a semente. Aí apareceu George Lukács. George Lukács, húngaro, apareceu. Ele era um escritor muito influente, marxista. Gostava das ideias do Karl Marx, né? E ele entendeu que essa revolução de Marx, né, não podia ser na força, que não ia dar certo, mas ela poderia vir através da estética, ou seja, da imagem. Pois ele percebeu, né, que o homem ele recebe com muito mais facilidade de aceitação uma imagem do que um discurso. Sabe uma imagem diz mais do que um discurso? Vem daí. Então ele falou, é muito mais fácil convencer as pessoas através de imagens, porque a imagem, né, o seu subconsciente, ele absorve e ele cria a história, que é diferente de um discurso com alguém falando. Então essa foi a ideia de Lukács, né? Então a sua proposta era pegar todas as imagens que eram simbólicas das tradições cristãs, do senso comum da época, e fazer o quê? A sua inversão. Essa foi a grande ideia de Lukács. Então, isso aqui, só para vocês verem o que é uma inversão que aconteceu aqui em São Paulo. Entendeu? Essa era a ideia, é pegar algo que não é normal e colocar de uma forma como uma imagem. Aqui não precisa falar nada, não precisa escrever nada, não precisa ter ninguém falando, ninguém explicando, apenas uma imagem, tá? Aí, após o Lukács, então entrou o Antônio Gramsci, que é bem famoso. Então, o Gramsci já foi além. Ele teve a ideia de utilizar o conceito de Lukács, ele achou ótimo, porém, ele viu que a melhor forma de introduzir seria gradualmente através da cultura. Cinema, teatro, livros, propaganda de televisão, filme, até chegar no ensino nas escolas e faculdades. A cultura seria o veículo para poder levar essas imagens invertidas. Então,
a inversão simbólica, ela não pode ser feita de uma vez ou por imposição. Então, ela tem que ser aos pouquinhos, vai introduzindo, vai colocando, vai quebrando, e tem um nome isso, né? Esse nome chama janela de Overton. A janela de Overton, ela é uma janela de tempo, não vou complicar muito para vocês, mas ela é algo que existe um tempo para algo que era inconcebível, por exemplo, como aquela foto que eu mostrei agora há pouco, né? Ali no Sambódromo. Aquilo há algum tempo atrás seria um absurdo. Não seria um absurdo? Bom, é um absurdo até hoje, mas seria inconcebível. Eles vieram preparando de uma forma, como quem quer nada com nada, apareceu uma vez um pouco aqui, um pouco ali, hoje aparece tanto o vermelho aí, o chifrinho, que de repente foi o enredo de uma escola de samba. E apareceu aquilo no meio da escola de samba. Então, esta janela chama-se janela de Overton, que é a janela de tempo onde algo inconcebível vai sendo colocado ao tempo, um pouquinho, gradualmente, até que ele vire algo que aconteceu, saiu no jornal, né? Vocês não viram muita gente reclamando, vocês não viram a Globo metendo a boca, e é algo inconcebível, mas se tornou concebível.